Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo Espectro e no Papinho de Quinta de hoje vamos falar sobre o novo filme do Quarteto Fantástico. O que eu achei do trailer e coisas estranhas ou curiosas ou legais que eu queria destacar sobre ele. Depois da vinheta. Bom, eu já assisti o trailer uma vez, então isso aqui não vai ser um react, vai ser meio que uma opinião sobre as coisas que eu achei interessantes, como alguém que, como eu já mostrei aqui, leu muito Quarteto Fantástico durante a vida, então eu ainda não sei se eu vou assistir esse filme no cinema, provavelmente não, mas isso não quer dizer que eventualmente quando chega na televisão eu acabe assistindo. Então vamos ver o que eu gostaria de pontuar aqui sobre o trailer e também comentar algumas polêmicas que eu sei que já meio que tiveram aí nos 1 zilhão de veículos de comunicação de cultura pop que existe hoje em dia, né? Vamos lá. Outra coisa, se você quiser assistir de uma vez, assiste primeiro o trailer e depois volta pra cá, porque eu vou assistindo e pausando pra comentar, tá? Vamos lá. Welcome to the Baxter Building. We make a point to do family dinner every week. Sunday at 7, on the dot, no matter what. We're all here. Bom, então aqui no início a gente já vai ter eles estabelecendo que vai ter o edifício Baxter como essa localidade, que é o principal quartel-general da equipe nos quadrinhos. Também existe o Four Freedoms Plaza, que substituiu por algum tempo. Mas o edifício Baxter com certeza é o mais icônico. É o que apareceu em mais adaptações, por exemplo, nos desenhos animados e tal. E eu acho que no primeiro filme, eu não lembro se eles chegam a dar o nome de edifício Baxter, mas eles moram num prédio também. Eu não sei quem é aquele outro personagem ali, não sei se era o seu Barriga cobrando o aluguel deles, mas pode ser que ele seja o prefeito da cidade, porque eventualmente você via, claro, as autoridades meio que preocupadas com uma pessoa fazendo experimentos perigosíssimos no centro de Nova York, né? É algo que eu sempre achei meio esquisito aí do quarteto, essa história de fazer como é que posso dizer, essas atividades perigosíssimas no centro de uma das cidades mais populosas do mundo, assim, é meio surreal, mas enfim, quadrinhos de super-herói, né, gente? Vamos continuar. Herbie, how's that sauce coming? Yeah, I'll be the judge of that. Okay. Okay, is this guy good or what? I want to add a couple cloves of garlic. Not because it's not delicious, I just want to add a little bit of zip, okay? Bom, aqui a gente tem a estreia do Herbie. Eu não lembro, eu não assisti aquele último filme lá da Fox, do Quarteto, aquele esquisitão lá. Então eu não sei se ele aparece lá, nos filmes anteriores ele não aparece. Ele já tinha aparecido nos desenhos animados, lá, eu acho que o da Hanna-Barbera ainda. E ele é isso aí mesmo, ele é tipo a Rose, sabe, a Rose dos Jetsons, de certa forma, só que programado pra ciência em vez de só cuidar da casa. Pelo diálogo, deu a entender que ele meio que ainda é um protótipo, então talvez tenha a ideia deles estarem começando a fazer um Herbie para vender ou para trabalhar em larga escala. Eu gostei bastante do diálogo, a parte do escrita, né, o roteiro, a forma como foi falada, como o Coisa falou e tal. Mas eu achei a voz estranha, porque eu não sei. Não estou dizendo que faz mais sentido ou não, a gente tá falando de quadrinhos. Mas eu tava esperando que fosse vir uma voz assim meio pouco humana, meio gárgula, meio monstruosa. Um efeito, você dá um efeito na voz. Então quando eu vi a primeira vez eu falei assim, mas tá falando que nem gente normal. Então isso eu achei estranho, mas a forma como o diálogo foi escrito eu gostei. Continuando. T-5. Before we went up the first time, you couldn't turn invisible. Ben wasn't a rock. The best pilot in the world right here. Yeah. Best looking, he means. And Johnny never caught fire. Ben has always been a rock. Johnny is Johnny. Hi. And I am right here. Whatever life throws at us.
Bom, eu vou fazer uma parada rápida, porque pode ser que eu esqueça de comentar. Primeiro, você dá a entender por esse trailer que eles já são o quarteto há algum tempo e que eles vão trabalhar como foi a mudança, como foi que eles ganharam os poderes através de flashback. Eu não acho essa uma ideia ruim, tá? Eu acho bem interessante. Eu acho que um dos problemas de filmes de super-heróis hoje em dia é que toda vez você tem que ter, tipo, uma cena de origem e tal. Eu já não sei mais quantas vezes eu vi os pais do Batman sendo assassinados. Eu acho que já dá meio que pra pular um pouco isso ou deixar isso de forma bem resumida, principalmente no caso do quarteto. Que você pode começar pelo meio da história e depois explicar como eles conseguiram os poderes. Você vê bastante eles em ação, como os poderes vão funcionar, menos o Reed Richards. E outra coisa que eu achei interessante, vocês vão ver o Johnny voando em direção à Lua. E logo depois você vê a nuvem, que com certeza faz referência ao Galactus, porque eu não sei se foi o primeiro, mas tem uma capa muito famosa do Galactus, eu tenho quase certeza que foi a primeira aparição dele, que ele aparece só as mãos, o rosto e uma nuvem parecida com essa nuvem aí do que tá do pause. Então é bem provável que quando o Johnny tá voando pra Lua, ele queira tentar falar com o Ato, que é o Vigia, que mora no lado azul da Lua. Várias coisas sobre o lado azul da Lua aqui. Primeiro que o lado azul da Lua, eu não sei se ali ele estava na Lua mesmo ou se era um asteroide comum, mas na cena pós-crédito do Guardiões da Galáxia, eu não vou lembrar se é o primeiro ou o segundo, você tem uma cena que tem o Stan Lee numa roupa de astronauta, meio que conversando com uma figura que era o Ato. Visualmente era claramente o Vigia. E se eu não me engano, aquela cachorra que eu esqueci o nome estava lá também, que depois aparece no Guardiões da Galáxia 3. Ou era o Pato Howard? Eu não lembro, mas enfim, tem essa... Onde eu quero chegar? Se você pegar como as cenas pós-créditos sempre como canônicas, e eu creio que elas foram, apesar de você ter algumas se contradizendo, isso é papo para outra história, então meio que o lado azul da Lua já apareceu. O lado azul da Lua ele é muito importante nas histórias da Marvel, porque grandes eventos aconteceram lá. Além do Ato morar lá, teve um momento que os Inumanos moraram na Lua e passavam por lá. Eu não sei se naquela série dos Inumanos era lá que eles moravam. Ainda nunca tive coragem de assistir aquela série, pra ser sincero. E a batalha dos X-Men pra tentar salvar a Fênix da execução, a Jean Grey, contra o Shi'ar, acontece também no lado azul da Lua. E se você gosta de videogame, no Marvel vs Capcom primeiro tem um estágio, né, uma daquelas fases que você usa pra jogar, né, é o lado azul da Lua, dá pra ver claramente. E então, pra vocês verem a importância nos quadrinhos da Marvel dessa região. Ele tá voando pra Lua, depois aparece o Galactus, é bem provável que vai ser parecido à lógica que foi no gibi original dos quadrinhos. E se você quiser assistir, você pode ver pelo desenho animado, tanto dos anos 90 quanto o dos anos, acho que 70, que é o da Hanna-Barbera, tem o da Fox, tem o da Hanna-Barbera e teve um desenho depois, do quarteto. E nesses dois primeiros é bem parecido com o que acontece nos quadrinhos. Eles não sabem exatamente como lidar com o Galactus, já que ele é tão todo poderoso, e aí eles já conheciam, é bom deixar claro, eles já conheciam o Vigia antes de conhecer o Galactus. Em uma das aventuras deles lá no início, eles vão investigar a Lua e dão de cara com um vilão, que se eu não me engano o nome dele é Fantasma Vermelho. E ele era soviético e também fazia esses mesmos experimentos que o quarteto fez. E bom lembrar que o quarteto foi criado com inspiração na corrida espacial. Então lembra que tinha a União Soviética manda o cachorro, os Estados Unidos vai para a Lua, a União Soviética manda satélites, e assim. Então, você estudou na escola, lembra. Então, esse Fantasma Vermelho, até pelo nome você sabe, ele meio que era uma forma de colocar isso. Ele era um cientista russo, fez uma viagem parecida com o quarteto, porque o quarteto representa os Estados Unidos, e levou uns macacos com ele por questões de experimento. E o que aconteceu? Os macacos que eram adestrados ganham os poderes do Quarteto Fantástico. E aí tem todo um quiprocó na Lua entre os macacos superpoderosos e o quarteto. E é quando eles encontram o Vigia pela primeira vez, querendo saber que maluquice é aquela ali. E aí eles acabam ficando meio assim próximos. O Vigia vai aparecendo em mais algumas histórias, dando algumas dicas pra ele sobre o universo e tudo mais. E eventualmente o Galactus chega. No caso, primeiro
surfista prateado, que não apareceu no trailer. Ele aparece e aí eles precisam que o Vigia dê pra eles umas dicas de como lidar, porque é um poder assim, descomunal que nenhum herói da Terra estava preparado quando ele chegou. Continua. Face it together. As a family. Bom, esqueci de pausar, então eu vou tirar a música e voltar, só para comentar algumas coisas com você. Aqui tem esse palquinho, que pode representar várias coisas. Pode ser como foi que eles se apresentaram pela primeira vez como equipe, ou eles apresentando um novo traje, ou pela primeira vez com traje, com logo. Mas o palco me lembrou muito aqueles palcos que bandas estilo Beatles se apresentavam naquela época, onde você tinha coisa branca e umas setas apontando e a banda ficava bem no meio, alguns integrantes atrás, outros na frente. Até naquele clipe Hey Ya, eles fazem meio que uma paródia disso, de como era naquela época. Então eu acredito que seja uma referência a isso, de certa forma, mostrando eles como estrelas assim, de cinema, de música, tal, como elas se apresentavam. Outra coisa que me chamou a atenção quando eu vi a primeira vez, eu falei, eu não sei o que é. Aí quando eu assisti de novo, né, já fazendo umas anotações, foi que eu percebi o que estava me incomodando. O Ben aqui, né, o Coisa, ele dá a sensação de que ele é mais baixo como Coisa do que como ele era como humano. Então isso aqui pode ser uma questão de perspectiva, a gente não sabe muito bem. O Johnny parece que está mais atrás, mas mesmo assim ele não é tão mais baixo que o Coisa. E o Coisa parece bem mais baixo que a Mulher Invisível e o Reed que está na frente. Por que me chamou a atenção? Porque quando você volta aqui, deixa eu ver se eu acho. Tá chovendo. Quando você volta aqui, você vê que ele é bem mais alto que o Reed, quando eles estão próximos. Então eu falei assim, mas o que tem de errado com Coisa? Então é isso. Agora, eu vou ser sincero, esse aqui é outro frame que eu quero mostrar. Até por causa de uma polêmica que chegou a mim, que eu achei meio estranha, mas tudo bem. Não tem uma consistência do Coisa, de como ele é desenhado. Não é que não tenha o status assim, vamos dizer assim. Se você for no site da Marvel, tem dizendo onde ele nasceu, como ele ganhou os poderes, qual a cor do olho, qual a altura. Só que cada desenhista vai desenhar de um jeito, e às vezes ele quer fazer umas expressões mais impactantes, ou dependendo da cena, o Coisa vai parecer muito maior do que ele realmente é. Mas ficou estranho porque eu nunca parei pra pensar, essa que me chocou. Será que o Coisa sempre ficou mais baixo quando ele se transformou em Coisa? Tanto nos quadrinhos, no desenho e tal. Sei lá, chama a minha atenção. Outra coisa é que aqui, tanto nessa cena quanto nessa cena, eu acho que eu acabei de esquecer de falar isso. Quanto nessa cena aqui, você pode ter a Ruiance, até por causa da forma como vende essas televisões, porque em quadrinhos acontecia isso. A Ruiance é onde o Ben Green foi criado, né, crescendo, e lá tinha uma gangue, assim, meio que uma gangue, mas era uma gangue, vamos dizer assim, de bom coração. Era do mal, mas ao mesmo tempo era legal, cuidava da vizinhança, mas roubava, esse tipo de coisa. Então pode ser que aqui você tenha grandes momentos na Ruiance. Eu acho interessante, pode ser que você veja pessoas do passado do Coisa, eu espero que isso aconteça. Eu lembro, se eu não me engano, ele era da Ruiance, eventualmente ele tenta roubar uma loja e acaba desistindo, algo assim, enfim, várias versões. E aí outra coisa ainda no Coisa, que foi a grande polêmica, é que muita gente tá reclamando da roupa. Agora eu vou ver se consigo voltar. Não vou achar mais. Enfim, muita gente reclamando da roupa do Coisa. E onde eu quero chegar? Muita gente fala que ele tá muito fofinho, tá muito estranho, tá muito... Calma, ó, vocês viram ali, né, ele correndo. Se você reparar, quando ele corre, você vai ver o símbolo do 4 aqui na calça dele. O que isso significa? Que é bem provável que eventualmente durante o filme ele vai perder a parte de cima pra ter mais cenas de ação. E aconteça como nos quadrinhos, em que muitas das histórias ele só usa uma calça e o 4 tá bem aqui como se fosse uma fivela de cinto, vamos dizer assim. E aí eu vi um povo reclamando, o Coisa tá muito fofinho, tá muito bonitinho, tá meio Groot e tal. Bom,
Eu não esperava diferente. Da Marvel em geral e agora nessa Marvel Disney, eles têm muito essa preocupação com plasticidade dos personagens. Não é essa palavra que se usa, mas eu esqueci qual é a palavra, qual é o termo correto, mas onde eu quero chegar. Eles se preocupam que o coisa seja vendável em camiseta, em bonequinho, em Lego, etc, etc. Então eles fazem de uma forma que agrade não só a pessoa que é fã de quadrinho, mas também uma pessoa que está passando na rua e acha que bonitinho esse boneco tal do coisa. Faz muito sentido para o nosso mundo, para o mundo real, faz. Na história é meio diferente porque sabemos que o coisa, ele é considerado um bicho meio horroroso. Claro que você vê as crianças ali usando e tal, mas não quer dizer que ele seja verdadeiramente agradável aos olhos, é mais como uma curiosidade. É claro que se você tem um roteiro bem interessante, onde você trabalha a questão psicológica de um possível homem que se transformou em pedra, etc., você pode pensar que o coisa ele já tem uma visão, as pessoas já veem ele de uma forma tão agressiva por causa do visual dele, então ele se veste de uma forma mais fofinha, que é para as pessoas verem que ele é uma pessoa acessível, que ele é legal, que não é para ter medo dele. Então, é o tipo de polêmica que é feita só para você clicar em vídeo. Porque, vamos ser claros, isso daí só vendo o filme você vai saber exatamente por que foram feitas essas escolhas criativas. Qual a minha expectativa em relação ao filme? Elas não são tão altas, primeiro por causa do retrospecto da Marvel pós Guerra Infinita, mesmo antes da Guerra Infinita, você tinha alguns filmes que não eram tão bons assim. Então, ela já tá assim meio que pare e pense bem, porque parece que eles não estão sabendo escolher exatamente as pessoas para fazer esses filmes, seja na direção, seja no roteiro e às vezes até no campo do elenco. Mas como personagens, eu gosto muito do quarteto, então eu meio que estou dividido. Eu quero que dê certo, mas eu não estou vendo muita possibilidade de que dê certo. Agora, outro problema, você tem esse visual. Eles escolheram um que eu também não sei se é o termo correto a se usar, que parece meio retrofuturista. O que seria isso foi o que eu comentei lá do Herbie e da Josie dos Jetsons. É um futurista de como se imaginava que seria o futuro lá nos anos 60 e 70. E aí é mais ou menos isso. Como seria o futuro dos anos 60 e 70? Os prédios, tu vê que o edifício Baxter ele faz uma curva assim, né? Não é algo comum em prédios de hoje em dia. Você tem robôs voando que tomam conta da casa. Ainda não temos essa tecnologia. Se você tem na sua casa, parabéns, você é parente do Elon Musk, talvez, mas aqui em casa não. Então, isso daí é interessante. Eu não sei. Eu não sei te dizer o que teria de tão interessante assim. No caso do quarteto. Porque, claro, é uma ficção científica, mas aí fica parecendo que eles estão tentando chupinhar lá a ideia do Jornada nas Estrelas, sabe? Que também tinha um quê. Depois eles abandonam isso. Mas na série original você tem um quê de retrofuturista, até porque nos anos 60 não se chamava retrofuturismo, se chamava apenas futurismo. Era como as pessoas achavam que ia ser nos anos 60. Qual a função de você hoje usar esse estilo? É só porque você acha bonito? Ou é porque eles representam uma linha temporal alternativa? Porque ainda tem isso, né? A Marvel ainda tá nesse negócio de linha temporal, de multiverso e tal. Não sei. E também me lembrou do filme lá do Multiverso da Loucura, que tem um dos mundos que a Miss América chega, e eu acho que o Doutor Estranho segue ela lá, onde as pessoas são meio que retrofuturistas, para pensar. Elas se vestem de uma forma assim, elegante, dos anos antigos, mas é tudo bem moderno, tudo bem avançado. De repente eles são até de lá, sei lá. Então é isso. Outra coisa que eu achei preocupante. Eu não gostei tanto do elenco. Claro que eu não sou ninguém pra falar que ator é bom, que ator é ruim. Mas o Johnny eu não cheguei a ter muita cara crachá com ele. O Johnny sim tem uma personalidade parecida, só que menos escandalosa, vamos usar esse termo, que o Johnny Storm dos filmes lá da Fox, aqueles 2 filmes que era o Chris Evans que fazia. Então ele é um pouco daquele jeito, só que mais garoto, mas tem um quê ainda de inocência nele. Enquanto aquele era muito mais, vamos dizer assim, muito mais... Eu não sei se a palavra é sexualizado, mas o Johnny sim tem um pouco disso que tem nesse filme. Então ele tinha que ser um meio termo desses 2 personagens, que era vamos dizer assim, um estereótipo que existia na Hollywood daquela época.
que era, por exemplo, parecido com o do James Dean, vamos dizer assim. Aquilo era o Johnny Storm. Era meio que um James Dean que ganhou poderes. E ele contrastava muito com o Peter Parker, que era o nerd, que era um outro estereótipo, que ganhava poderes. Só pra deixar claro de onde vem as inspirações. Nada surge do nada, vamos dizer. E aqui ele meio que... Não sei. Então eu não sei nada sobre esse ator. Não, talvez até tenha assistido o filme com ele, mas não me lembro. E outra coisa, eu não sei dizer que idade ele tem, porque ele é aqueles atores que tem a cara que você não sabe se ele tem 17 ou 37. Ele pode estar em qualquer idade dessa faixa. Então, sei lá. Agora, ainda em idade, quando você passa pro Reed Richards e pra Susan, que eu ainda não sei se ainda é Storm ou já é Susan Richards, ou se ela nem muda o nome, sei lá, se é casada ou não. Eu achei que escolheram atores velhos demais, não porque os atores são velhos, mas porque quando a história começa, vamos dizer assim, os personagens têm, se eu não me engano, o Reed deve ter uns 30 e a Sue deve ter entre 20 e 25, vamos dizer assim. O Reed é aquele cara que tá quase completando 30 e a Sue tá nessa faixa do 20 e 25 e ela, apesar de ser só a irmã mais velha do Johnny, é uma figura materna porque ele tá nessa faixa do 15 a 20, vamos dizer assim, entendeu? Mais ou menos. Então, o Johnny Storm, por exemplo, ele, em certo ponto dos quadrinhos, ele tá indo pra universidade, fazer amizade lá. Pra vocês entenderem. Ele é o cara que acabou de sair da escola, acabou de ficar adulto. A Susan é um pouquinho mais velha, teve que ficar adulta mais cedo pra ajudar a cuidar do irmão, porque a mãe em algumas histórias ela falece, em outros casos ela some e tem toda uma história por trás. E o Reed é um pouco mais velho que eles. O Ben também, e eles são colegas. Eu acho, posso estar completamente errado, mas eu acho que o Ben é até mais velho que o Reed originalmente. Bom, dito isso, aí você tem o Pedro Pascal, que, assim, sei que ele tem muitos fãs. E eu gostei de The Mandalorian, que é com ele. Mas eu não sei, eu não vejo o Reed Richards nele de jeito nenhum. Você já teve pelo menos 3, né, atores fazendo, sem contar aquela versão que ninguém assistiu lá de 1994. E pra mim ele é o que tá mais longe, vamos dizer assim. 4, né? Porque ele vai ser o quarto ou o quinto, dependendo da forma que você contar. E ele pra mim é o que tá mais longe, eu não tô falando fisicamente. Eu achei que ele é muito... Ele parece ser muito caloroso. E, de novo, talvez seja porque a idade dele tá pedindo isso pro personagem. E antes você tinha o Reed visto como um cara mais jovem. Mas o Reed, ele é muito distante. A Marvel, ela tem muitos dos super-heróis que são esses super gênios, só que eles são gênios de forma diferente. Então, se você parar pra pensar, o Doutor Estranho é um grande neurocirurgião de Nova York, das estrelas e tal, porque ele é um cara super inteligente. Porém, a inteligência dele é de um jeito. O Peter Parker, acredite se quiser, ele também é super inteligente, ele tinha um grande futuro trabalhando com tecnologia, mas enfim, a vida dele é meio maluca, também é um gênio, também é diferente. Assim, o Homem de Ferro é um gênio e também é diferente. O Reed Richards é aquele gênio mais, mesmo compenetrado e também mais sério, mais fechado. Ele é muito fechado. Então aqui, com esse papo, eu não sei, eu achei ele muito... Sabe quando você tá aquela pessoa que tá muito sofrida, muito à flor da pele, é isso? Eu achei ele muito à flor da pele pra o que a gente espera normalmente do personagem. Não quer dizer que ele vai ser um personagem ruim, mas eu acho esquisito. E por outro lado, você tem a Susan, a atriz. De novo, não tô fazendo opinião sobre a atuação dela, mas a personagem ela tá muito seca, na minha opinião. Ela tá uma personagem absurdamente seca. E nos quadrinhos ela não é assim. Mesmo nas versões mais modernas, ela é aquela pessoa que ela é muito acolhedora, ela gosta de saber se você tá bem. Tem um gibi que o Homem-Aranha tá lá com o quarteto porque eles estão meio que numa missão. E aí o filho dela tá na hora do lanche do filho dela, ela faz o sanduíche pra ele e pergunta se o Peter Parker também não quer um sanduíche. Então ela é esse tipo de pessoa muito mais acolhedora. E ela também tem ela teve uma vida, uma infância assim, que não foi tão glamurosa. Ela não era aquelas pessoas super ricas e tal. Então aqui ela já é aquela mulher elegante, já é aquela mulher da sociedade e tal. De novo, pode ser porque ela já tá há muito tempo vivendo assim, sendo a Mulher Invisível do Quarteto Fantástico. Então ela já tá há muito tempo por cima da carne seca e agora tá desse jeito. Mas aí eu sinto falta daquilo, né? Daquela forma de enxergar a personagem.
Tá tendo trovão aqui, peraí. A Susan era muito aquele tipo de personagem que vira o herói por acidente e ela vai na própria expedição, originalmente por acidente, porque ela não era exatamente cientista. Ela ganha os poderes por acidente e vira uma super-heroína por acidente. Então ela sempre é vista como aquela pessoa que é uma mulher comum, mas que ganhou poderes. E ela não vê aquilo de uma forma glamurosa. Ela usa os poderes porque ela sabe que aquilo é importante, ela sabe que coisas boas podem surgir dela fazer parte do quarteto. Mas em nenhum momento ela se vê como uma grande heroína, como uma pessoa que vai viver em função de salvar o mundo, esse tipo de coisa. Diferente dos outros heróis. Então, isso eu espero que volte de certa forma para ela, ainda que de uma forma mais modernizada. Enfim. E por fim, meu Deus, já falei. O trailer tem 2 minutos, estou falando há quase 30. Por fim, o que eu sinto falta nesse trailer aí é um motivo para o Quarteto Fantástico estar surgindo agora, aí no MCU. Se a gente considerar que faz parte do MCU, pode ser que seja uma linha paralela mesmo e não se choque necessariamente. E onde eu quero chegar? O que o Quarteto vai trazer de novo? O trailer não mostra. Tudo que o Quarteto tá trazendo, pelo mostrado no trailer, mostrado nos bastidores que já foram ditos, é coisa velha. E como assim coisa velha? Ah, eles são uma família, tá? Depois de 20 Velozes e Furiosos. Depois do... sei lá o que mais. Wakanda, também é uma família. Os heróis lá do Pantera Negra. O que tem de novo nisso? Ah, o Coisa, ele é tipo um monstro, mas é um monstro de bom coração. Tá, já que o Hulk foi, vamos dizer assim, domesticado no final dos Vingadores, você também já mostrou isso. Ele também já é um monstro de bom coração. Eles são heróis, mas eles são heróis uniformizados, eles usam o mesmo uniforme, isso é diferente. Não, o Guardiões da Galáxia já mostrou isso. Ah, mas eles são glamurosos, eles dão entrevista, eles aparecem nas revistas. O Homem de Ferro já mostrou isso. E os Vingadores em diversas séries já mostraram isso. Ah, eles têm contatos no governo, eles têm que lidar com a burocracia, etc. Os Thunderbolts estão mostrando isso. E aquela série chatona do Capitão América, e na época ele ainda era Falcão, mostrou isso. Até e eu penso assim, o que o Quarteto poderia trazer de novo? Muitas coisas. Mas já foi tudo diluído. O Vigia já apareceu, já podia ter sido usado. Celestiais já apareceram, eu posso estar completamente errado, mas um dos lugares que mais apareceram Celestiais foi no Quarteto. Então, a essa altura já teve cabeça de Celestial, eles já foram personagens quase que protagonistas no Eternos. O lado azul da Lua. Se os Inumanos passaram pelo lado azul da Lua na série deles, pode se despedir. Já apareceu. Os vilões do Quarteto podem aparecer. Beleza, os vilões do Quarteto. Mas aí você pensa que o vilão mais importante do Quarteto Fantástico é o Doutor Destino. E a Marvel já não me mostrou que escalou o Robert Downey Jr., que era o Homem de Ferro, como Doutor Destino. Ou seja, vai ser um Doutor Destino diferente do Victor Von Doom, que a gente está acostumado de antes, né? E vai ser o Robert Downey Jr. de novo. Então é mais uma coisa nova que você não vai trazer. Talvez traga a Lativéria, né? Vamos ver. Que é um local importante do mundo da Marvel, que eu posso estar errado, mas eu acho que ainda nem foi citado. Nem naquela série lá do Agente da S.H.I.E.L.D. foi citado. Então, assim, difícil. O Quarteto, ele é verdadeiramente uma daquelas histórias que deu certo, porque era o começo. O Quarteto, e eu gosto muito do Quarteto Fantástico. Inclusive, tem vídeo aqui no canal. Eu pretendo refazer esse vídeo um dia, que ele tá meio requenguela mesmo. Mas lendo as primeiras 10 edições do Quarteto Fantástico. E deu certo porque estava no começo. Porque o universo Marvel estava se estruturando. Colocar eles agora e colocar no centro, sendo que eles são, vamos dizer assim, meio que protótipo para várias coisas, não sei se vai dar tão boa assim. Mas é aquilo, não sou futurólogo, não sou cinéfilo, porque aqui é cinema. Tá falando de quadrinho, mas é cinema. Também não sou, sei lá, quadrinista ou nome de especialista em quadrinho, só gosto. Então fica aí o aguardo. Só queria mesmo comentar como uma pessoa que sempre leu o Quarteto Fantástico. Parei há uns 10 anos atrás. Perdão, aos 10 anos atrás, mas antes disso li muito na infância, li muito. E eu queria dar minha opinião sobre isso.
Até porque teve umas polêmicas estranhas que eu nem entendi do formato do coisa e tal. Que é uma coisa que varia muito. Varia muito dependendo do artista. Então é isso. Obrigado por você que assistiu até aqui. Deixa eu passar até o fim. E por favor, pense aí em se inscrever no canal. Comentar aqui embaixo se você está aguardando o filme do Quarteto Fantástico. E se você está aguardando os próximos filmes da Marvel. Obrigado e até breve.